Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira Santa. Quarta-feira da Semana Santa. Nós queremos meditar a palavra que está em Mateus capítulo 26, do 14 até o 25, que fala da traição de Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. Em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs a Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, com dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Palavra da nossa salvação. Nós vamos ver aqui o arrependimento e o remorso. O remorso é a doença da alma, né? A maior punição de um homem é o remorso, meus irmãos, minhas irmãs. A própria palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. De fato, a tristeza segundo Deus produz o arrependimento salutar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro e Judas, poderíamos dizer, Pedro até pecou mais, porque pelo menos Judas ficou no cantinho dele, né? Mas Pedro, ele professou, ele falou: não, Senhor, eu te seguirei aonde quer que for. E Jesus falou assim: antes que o galo cante, você me negará. Mas Pedro voltou. Então aqui a palavra de Deus diz: de fato, a tristeza segundo o arrependimento salutar, que ninguém é salutar, né? Enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Aqui o remorso, ele produz a morte. A maior punição do homem, como eu já disse, é o remorso. No remorso nós ficamos tristes. Às vezes acontece isso com a gente. Nossa, eu ofendi fulano de tal. Ai meu Deus, eu tenho certeza que daqui para frente você não vai falar isso, né? Não vai acontecer mais. Ai meu Deus, eu fiz aquilo com a mamãe, fiz aquilo com o papai, fiz isso com meus irmãos, fiz isso com fulano, com ciclano. Mas eu estou numa tristeza, eu estou num remorso. Então, o remorso produz a tristeza, a morte, ficamos abatidos. E nós vamos novamente, meus irmãos, minhas irmãs, cometer novamente o mesmo erro quando nós temos remorso. É diferente do arrependimento. A atitude de Pedro foi o arrependimento. Arrependimento é vida, voltar-se para Deus. Remorso é morte, virar as costas para Deus. No arrependimento, né, nós mudamos de rumo, mudamos de atitude. No remorso nós vamos para a morte. Ou no arrependimento, para a vida. E há uma grande diferença entre sentir remorso e se arrepender. Meus irmãos, minhas irmãs, o que acontece atrás ou pela frente, não sei de onde, numa pessoa que tem remorso? É o orgulho, não quer voltar atrás,
não quer, como disse o Zé, não quer dar o braço a torcer. Pedro deu o braço a torcer, voltou. Senhor, me perdoa, falou 3 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Judas não. O remorso nós vamos para Satanás. No arrependimento nós vamos para Deus. No remorso para o pecado, no arrependimento para a santificação. Remorso ou arrependimento. Pedro nega Jesus 3 vezes, meus irmãos, como eu falei aqui. Vimos o que aconteceu, viveu, porque ele se arrependeu. Judas, uma vez, sentiu remorso, suicidou. Lá em Mateus 26, 69 a 75, Pedro nega a Cristo 3 vezes e se arrepende. Dá o braço a torcer. Mateus 27, 3 a 5, Judas, após entregar a Cristo, sentiu remorso, devolveu as moedas e se matou. O remorso traz uma tristeza tão profunda que toma conta da alma da pessoa, meus irmãos, minhas irmãs, e leva a pessoa à morte. A separação de Deus ao suicídio. O Espírito Santo de Deus não age num coração que tem remorso, ele se fecha. Eu digo sempre que blasfemar contra o Espírito Santo é isso que aconteceu com Judas. Ele se fechou à graça de Deus. Aqui não entra a palavra de Deus. Muito triste isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando acontece com cada um de nós. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Pedro, meus irmãos, a palavra diz que ele se arrependeu, ele voltou atrás, ele deu o braço a torcer. O Espírito Santo de Deus não age no remorso. O arrependimento é uma decisão de não cair novamente. É chorar com sinceramente diante de Deus, pedindo perdão. Foi o que aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs, com Pedro. Então o Espírito Santo atua em nós, nos fazendo enxergar o mal que nós fizemos a Deus. Entendeu? O remorso mata, o arrependimento vivifica. A solução bíblica para os erros e pecados sempre foi o arrependimento. Meus irmãos, minhas irmãs, quero falar para você, como já várias vezes falei aqui nas pregações que a gente faz, Deus não olha para o seu pecado, Ele está olhando se você está voltando, meu irmão, minha irmã. Se você está se sentindo aqui, com remorso igual a Pedro, volta para trás, porque o remorso você vai cair novamente. O arrependimento, se arrepende. Os remorsos pelos fracassos passados atormenta a mente daquele que caiu. Pedro e Judas fracassaram no mesmo ponto, negaram a Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, mas um se arrependeu e viveu. Confira aí na sua Bíblia, Lucas 22, 61, 62. Ele se arrependeu e viveu. João 21, 15 a 17. E o outro sentiu-se remorso e suicidou. Mateus 27, de 3 a 5. Então, meus irmãos, São Simeão diz que o Espírito Santo bate à porta da consciência com remorso, sabia? Abre-a para confissão, entra nela com arrependimento, libertá-lo com absolvição. Olha só, hein? São Simeão diz que o Espírito Santo bate à porta da consciência do remorso. Quando você sentiu remorso, vai lá se confessar, né? Abre com a confissão, entra nela com arrependimento e liberta com absolvição. Vamos novamente? O Espírito Santo bate à porta do remorso. Aí você vai lá e confessa. Aí você vai lá, no momento que você confessa, entra o arrependimento e a libertação da absolvição. Maravilha! Maravilha, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família.
Eu e João e a Luciene fizemos uma visita na terça-feira. Nós fomos visitar primeiro o filho e depois nós fomos visitar o pai desse rapaz, o senhor, que deu Alzheimer. Ele está de cama. E a esposa disse assim, que ela está vivendo o melhor momento da vida dela, sem reclamação. Ela está vivendo o melhor momento da vida dela, cuidando daquele marido. E muito de nós, às vezes, por pequena situação, ela tem um marido com Alzheimer, e deu ainda um derrame, está vegetativo, né, que fala, seu Zé? Vegetativo, doente, não fala, tudo alimento pela mangueira. Ela diz que ela está vivendo o melhor momento da sua vida. Por que isso? Porque isso é Deus. Porque isso é o Senhor. Quem é você? Quando escondido e fechada a porta ninguém vê. Quem é você? Quando as escolhas te remetem a um preço a perder. Ficar ou ir, por onde andar, o que falar, e se preciso for silenciar, com quem sair, com quem ficar. Teu proceder, testemunhar